peça de hoje, ele é um organizador tipo maletinha, mas é aquele que a gente usa muito para limpinha e sujinha. Aí ele tem um bolso aqui, ó, que expande, então não se iludam de achar que aqui cabe pouca coisa, cabe muita peça aqui dentro, tá? Inclusive o sutiã com bojo, sem problema nenhum. Ainda mais se você colocar um sutiã com bojo ali atrás do outro, assim, abertinho, vai caber sem problema nenhum, tá? Então eu gosto muito porque além do que você chegou, você pode pendurar, ó, em qualquer lugar a peça, tá? Você pode deixar ela penduradinha na porta, né? Dentro do armário também. E aí ela pode ser usada não só como sujinha e limpinha, ela também pode ser usada como uma nécessaire multiuso, uma nécessaire para colocar 1 milhão de coisas. Mulher sempre dá função para nécessaire, né? Então hoje nós vamos fazer essa peça, tá? É uma peça que eu costumo vender muito bem e de vários tamanhos. Quem quiser testar, fazer ela de tamanhos diferentes, tá? Por sinal, quem me lembrar, amanhã eu pego um outro tamanho médio que eu tenho já até aqui no ateliê, só passar as medidas para vocês e coloco aqui na descrição do vídeo, tá? Me lembrem. Qualquer uma de vocês pode me cobrar e depois pode vir olhar aqui na descrição que eu vou deixar embaixo dessas medidas que eu já coloquei aí. Essa é a grande, tá? Mas vale muito a pena fazer ela de vários tamanhos, porque ela pode servir também, a menor dela pode servir como um porta-fios, um porta-remédio, um porta-maquiagem. Essa nécessaire maletinha, gente, é muito boa. Se fizer ela, inclusive, ó, uma outra dica que eu vou dar. Se quiser fazer ela com os bolsos assim menores, ele pode funcionar também como um porta-bijuteria. Faz mais divisórias e o mesmo molde pode servir como outras coisas também, ter outras funções e que ficam muito boas de vender. Bom, então a gente vai para a nossa peça de hoje, que vai ser a nécessaire. Eu coloquei como sujinha limpinha, mas como eu comentei com vocês, pode ser uma nécessaire multiuso, tá? Então, ó, eu tenho duas partes, eu tô trabalhando aqui com meu tecido estruturado, mas vocês aí na casa de vocês pode usar essa mesma opção aqui que eu dei, ó. Isso aqui poderia ser o forro, tá? Poderia ser o forro dessa nécessaire, que vai ficar maravilhoso, porque inclusive fica impermeável, tá? E essa parte aqui pode ser a parte da frente, tá? Pode ser o tecido da frente estruturado, só precisa estruturar, tá bom? Não pode deixar de estruturar. Aí, ó, então eu tenho o molde grande, o maior, eu vou ter duas partes dele. Uma parte que vai ser equivalente ao forro, outra parte que vai ser equivalente ao tecido principal, o tecido da frente, tá? Aí eu vou ter aqui duas partes desse de bolinha, que vai ser a alça dele, tá? Igualzinha a alça desse daqui, ó, de bolinha também. E aí eu cortei um outro pedacinho igual, ó. Reparem que o molde da alça, ele é cortado 3 vezes, tá? 2 vezes para a alça e uma vez para o acabamento do meio. O que que é esse acabamento do meio? É essa parte aqui, ó. É esse acabamento aqui, tá bom? Então, ele é cortado 3 vezes. Aí eu tenho 2 vezes de plástico cristal, o 2.0, tá? Para costura criativa eu uso sempre 2.0. Nessa peça eu vou usar 2 zíperes aqui, ó, fino, mas nessa peça poderia ser o grosso também, tá?
É só porque eu achei que o fino aqui ia ficar mais delicadinho. E aí, 2 vezes o acabamento, que é essa parte que vai vir aqui, ó, em cima. Essa parte do acabamento aqui, que eu cortei para essa peça, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixar pronto. Eu já vou deixar pronto aqui as alças. Então, vou dobrar igual a gente dobra viés, né? Dobra assim e dobra assim, vai ficar dobradinho 4 vezes. Aí, vou bater uma costurinha. Na lateral de um lado e do outro. Eu tô usando uma linha creme aqui, eu tenho gostado muito de usar a linha creme para as minhas peças. Eu não gosto da linha branca. A branca eu acho que ela faz diferença quando a gente usa, não acho tão bonito. Mas a creme eu gosto bastante, então eu tenho usado muito linha creme. Primeiro porque fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Segundo, porque eu não tenho que ficar trocando de linha aqui. Então, assim, às vezes a gente fica também naquela ilusão de que tem que costurar da cor, e, assim, muitas vezes não é a melhor solução, né? Às vezes a gente pode simplificar e fica tão bonito quanto. Eu, particularmente, assim, eu tinha muito hábito de usar a linha da cor, usava a linha da cor, sabe? Teve uma época que eu tava, assim, encafifada com isso. E depois eu desapeguei e acho que fica tão bonitinho, assim, o pespontinho creme. Então, eu tenho gostado bastante. É lógico, é de gosto, né? Ó, então, vou deixar as 2 alças reservadas. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o bolso. Os 2 eu vou fazer exatamente da mesma forma. Eu vou dobrar no meio e fazer um vinco aqui, ó, bem no meio. Porque esse vinco já vai me ajudar aqui, ó, a centralizar a minha pence. Então, eu peguei no meio do bolso e já fiz uma pence aqui, ó, de 1,5 centímetro, tá vendo? Eu preciso dessa pence porque é essa pence que vai fazer o meu trabalho crescer, né? O bolso crescer, né? Se eu não faço essa pence e deixo o bolso chapado, ele vai ficar... não vai caber nada nele. Aí não vale a pena. Então, ó, fiz uma pence de um lado, do outro. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer a pence de um lado. Eu sempre já passo aqui essa costurinha aqui, tá? Porque ela já deixa o meu bolso já centralizado aonde eu quero que ele fique, não fica correndo risco. Eu nem coloco alfinete, porque senão ele vai ficar saindo. Então, ó, eu já faço isso aqui, ó, porque isso aqui já me garante que o bolso vai ficar lá no lugar certinho que ele precisa ficar. Aí eu vou usar aqui, ó, um viés de um lado só, um viés pronto, tá? É lógico, você também pode cortar aí um pedaço de tecido, uma tirinha de tecido, também não tem problema nenhum. Então, ó, vou colocar o viés. Eu gosto dessa peça porque ela é uma peça simples. Ai, minha alça caiu.
É uma peça bem simples de fazer e que tem uma venda muito boa. Ó, tô posicionando o zíper embaixo. Como o meu zíper é maior, eu vou cortar, mas quem é minha aluna aí sabe que eu nunca corto o zíper cotó, né? Eu sempre corto o zíper deixando ele sobrando aqui, tá? Isso aqui melhora muito o acabamento da peça, tanto de um lado quanto do outro. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com esse outro bolso. Vou colocar ele aqui acomodadinho. O bom é que esse zíper, esse viés, como ele é um viés já engomadinho, ele facilita muito a aplicação dele aqui, né? Se eu fosse colocar o pedacinho de tecido, eu ia ter que bater uma costura, desvirar e bater depois outra costurinha. E aqui não tem necessidade. Bom, aí vou colocar o outro zíper aqui. E olha que maravilha, a gente já vai começar a montar essa peça na parte de dentro dela. Ó, então, bati a costurinha aqui. Também, ó, deixando o zíper sobrando de um lado e do outro, tá? Aí, vou pegar o que vai ser o meu forro, que vai ser essa parte aqui, vai ser o forro. Vou posicionar aqui, ó, deixando 4 centímetros aqui, tá? E aí, vou vir com esse acabamentinho aqui e já prender todo mundo junto, ó. Já desviro e já faço o acabamentinho. Aí, essa parte aqui, ó, de baixo, eu vou cortar ela, tá? Pra ela não ficar acumulando na peça e eu usar essa parte aqui, tá bom? Aí, aqui, eu já vou passar aqui, ó, vou prender aonde o bolso tá batendo só para facilitar a minha vida, só para facilitar, para não ficar caminhando, tá? Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Vou botar o bolso, centralizo ele, marco 4 centímetros aqui, entre 3,5 e 4 centímetros vai ficar bom, tá? Aí, vou colocar a tira de acabamento daqui, ó, e já bato a costurinha aqui, ó. Já venho com ela pra cima e já faço o acabamentinho aqui também, ó. Aí também, ó, já vou cortar esse restinho aqui. Pode até deixar esse restinho para fazer um outro composê, né? Se quiser, não tem problema. Aí também, ó, vou bater uma costurinha bem aqui no final, onde eu fiz a pence, só para prender aí no local
e isso não ficar me escapulindo, tá? Essa garantia você vai lá, prende para não ficar escapulindo. Aqui, ó, já vou passar o zíper para dentro, de um lado e do outro aqui, ó. Minha linha saiu. Então, eu já vou passar o meu zíper para eu não esquecer ele lá fora, né? Como eu não tive que colocar o cursor aqui, porque esse zíper aqui, ele já estava pronto. Já foi um zíper pronto que eu comprei. Porque só tinha essa cor. Só tinha ele pronto. Aí, o que eu gosto de fazer já para deixar todo mundo organizado aqui, ó? Eu vou passar, ó, a minha esponjinha com óleo. Verifica se tá mesmo com óleo ali. Já vou passar aqui nas laterais dela toda, ó. De um lado e do outro. Isso aqui é o que a gente chama de costura de segurança, tá? Porque aí garante que o meu plástico não vai ficar saindo do lugar, que vai ficar todo mundo ali onde tem que ficar. Então, já vou fazer a costurinha, ó, esponjinha com óleo. E aí, vou bater aqui aonde... em todas as laterais do plástico, inclusive no fundo também, tá? Já passa porque a gente vai bater um acabamento aqui, ó. Ai, peraí que agora acabou a linha de baixo. A gente vai bater um acabamento no fundo, aquele tecido que eu mostrei, só que eu também, se eu já tô com o meu plástico aqui grudadinho, eu não corro risco de ficar nada saindo do lugar. Então, ó, vou passar a minha esponjinha para não ter que trocar o pezinho. E já vou aqui para outra lateral com a esponjinha também, ó. E já... pronto, ó, todas as laterais, tá vendo, ó? Em cima, embaixo, todas as laterais aqui eu já prendi, já verifiquei os cursores, se tá com cursor. Como esse daqui eu comprei esse zíper pronto, eu vou tirar só esse pedacinho de metal, mas lembra de deixar o zíper grande para dar acabamento, faz muita diferença na peça, tá? Ó. Então, tira essa partezinha do metal, só para não correr o risco de agulha bater e quebrar. E aí, eu vou agora, ó, fazer aquele acabamentinho aqui do meio, tá? Então, eu vou vir aqui, colocar o meu pedaço de tecido, ó, virado para cima. Ó, viradinho pra cima, porque eu vou vir com ele agora pra cá, ó. Já verifica aqui, ó, porque depois a gente vai fazer uma voltinha aqui, ó, de 1 centímetro pra fazer o acabamento desse outro lado. Então, aqui já vou bater essa costurinha de acabamento. Ó. Então, já fiz a costurinha desse lado. Aqui, ó, eu vou vir dobrar 1 centímetro, tá? Ó, 1 centímetro. E aí, já acerta ele aqui e também já faz a costurinha de acabamento, olha. Ela vai ficar com acabamento super bonito. Acerta direitinho, se não quer alfinetar igual eu, ó.
Aí agora eu vou dar uma dica aqui, ó, que é a seguinte. Bati uma costurinha, também fechando a lateral, para não ficar isso aqui, ó, esse buraco aqui. Vou fechar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio aqui, ó. Vou marcar o meio com um piquezinho de um lado e um piquezinho aqui do outro lado. Marquei o meio, tá? Agora eu vou vir e vou bater uma costura aqui nesse meio. Vou bater outra costura no meio do meio. E outra costura desse outro lado aqui também no meio do meio, ó. Por que que eu fiz essas costuras aqui? Para ele dar uma anatomia assim, ó, na peça, de deixar a peça com essa dobra mais bem feita, sabe? Para ela se acomodar melhor. Por que que eu coloquei também, ó? Tá vendo que tem um espaçamento aqui? Para que que serve esse espaçamento? Porque como eu coloquei aqui, ó, umas pences que vão me dar volume, ó, eu vou conseguir colocar coisa que tenha volume, eu preciso ter também um espaço aqui no fundo que vai me permitir dar esse volume na peça, tá? Então, por isso esse espaçamento aqui, tá? E aí eu fiz essas costuras para acomodar essa dobra melhor da peça, tá bom? É uma besteira que a gente faz, mas que faz muita diferença no acabamento. Eu vou bater uma costurinha aqui, porque eu vi que desfez aqui, acho que eu tava sem linha embaixo na hora, ó. Então, ó, eu bati costura em volta dela toda, já deixei ela toda presa. Essa costura de segurança, ela me garante que agora eu vou colocar outra parte aqui em cima e que nada vai sair do lugar, já tá todo mundo no lugar que precisa tá, tá bom? Agora a única coisa que eu preciso colocar antes é a alça. Deixa eu ver se eu consigo... Ai! Deixa eu ver se eu consigo pegar a outra alça aqui que caiu. Chegar a câmera. Ó. Então agora eu vou colocar... Tô com as duas alças aqui, já vou posicionar a alça, porque depois que a gente colocar essa alça aqui no lugar, a gente já vai começar a fechar a peça. Ó, marquei o meio com piquezinho, tá? É um piquezinho mesmo. Aí eu vou botar a alça e vou pular 3,5 centímetros 3,5 centímetros do pique para cá e do pique para lá. Ou seja, vai ficar um espaçamento de 7 centímetros, tá? Então, prendi a alça aqui, vou fazer aquele movimento, tá? De alça. E aí, mais 3,5 centímetros aqui, ó. Vou mostrar aí no detalhe. Aqui... Ó, aqui tem uma distância de 7 centímetros entre uma alça e outra. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. 7 centímetros. Três e meio para cada lado. Mais 3,5 aqui, ó. Prontinho. A peça tá pronta pra gente fechar. Qual é o importante dessa peça aqui para fechar? Eu vou igualar, ó, as partes arredondadas. Vou vir aqui onde tem o zíper, que é a parte que é mais fina, ó. Vou alfinetar
para manter isso aqui no lugar na hora que eu for costurar. Então, eu vou fazer isso dos 4 lados, ó, tá? Vou alfinetar aqui onde tá o zíper, ó, igualo as partes arredondadas, porque se eu fizer se eu usar esses alfinetes aqui nas 4 pontas, a minha peça não vai correr na hora que eu costurar, tá bom? Eu já deixo todo mundo presinho, tá? Aí agora eu vou começar aqui, vou fechar deixando uma das pontas aqui para desvirar, tá? Então eu vou começar a costurar, deixa eu bater uma costurinha aqui, melhor, aí. Vou pular o espaço aqui da alça, tá? E vou começar a costurar, dando a volta. Tô fazendo pé de máquina, tá? Eu uso pé de máquina de meio centímetro, que é o de 50 milímetros. Eu não uso distância maior para costura, porque essa distância de meio centímetro para o acabamento fica muito bom. Então, eu uso sempre essa distância. Tem pezinho de meio centímetro, tanto para máquina doméstica, na máquina industrial já é padrão, né? Esse pezinho de meio centímetro. Mas tem o pezinho de 50 milímetros também para máquina doméstica, tá? Então, vale muito a pena se o seu pezinho é aquele pezinho gigantesco de 75 milímetros, troca aí pro pezinho de meio centímetro, porque para acabamento fica muito melhor. Aqui, nessas partes arredondadas, a gente ainda vai refilar, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Em vez de picote, eu não dou picote nas minhas peças, tá? Porque eu corro o risco de cortar a linha que eu já costurei e aí eu quero morrer. Então, eu refilo bem, só na parte arredondada, eu deixo bem refiladinho, porque dá toda a diferença no acabamento, tá? Não fica acumulando tecido lá dentro, fica muito bom. Por que as pessoas costumam passar quando picota? Porque fica muito acúmulo de tecido aqui, aí tem que passar mesmo para deitar aquele tecido, né? Só que se você faz assim, ó, refila ele direitinho, eu deixo uma distância aqui, ó, de 3 milímetros nessa parte arredondada, tá vendo? Então, se você refila, não tem problema de sobrar tecido aí dentro e faz um acabamento bem bonito. Eu vou mostrar na hora que eu desvirar e rebater esse acabamento, ó. Então, nas 4 pontas eu vou fazer isso, tá? Deixa aí o zíper sobrando, ele não vai te atrapalhar em nada, muito pelo contrário, ele vai acomodar muito melhor na hora de fazer a costura, tá? E aí agora eu vou desvirar. Ó, eu verifiquei aqui, ó, que tá dando para passar a minha mão, mas eu tô achando um pouquinho apertado. Eu vou abrir só um pouquinho aqui, porque eu não gosto de deixar um espaço muito pequeno para desvirar, porque a peça amassa muito na hora que a gente desvira. E aí depois tem que passar a peça, não sei o que. Se você deixa uma abertura, ó, eu deixei 2 dedinhos aqui maior. 2 centímetros só maior aqui. E isso já vai dar diferença também no acabamento da minha peça. Então, assim, às vezes são uns detalhes muito pequenos, mas que fazem muita diferença no acabamento da peça. Ó, eu desviro a peça fazendo o máximo para ela amassar o mínimo possível. Porque aí a minha peça já vai ficar bonita assim que ela sair da máquina. Ó,
Então, desviro aqui, ó. Aí, olha essas partes arredondadas também, como fica, ó lá, ó, perfeita. Fica perfeita se refilar direitinho, tá? Então, ó, vou tirar todo mundo aqui pra fora. Ó, eu verifiquei aqui que eu vou precisar desvirar, porque ó, um detalhe que vocês precisam tomar cuidado. Ó lá, ó, o meu plástico ficou pra fora aqui, ó, tá vendo aquela costurinha que eu fiz? Tem inclusive um pedacinho, deixa eu ver se tem. Tem um pedacinho aqui que tá saindo, então o que que eu vou fazer? Eu vou rebater só esse pedacinho aqui, ó. Nem vou desvirar ele todo não, que não vai precisar. Ó, mas eu vou rebater só esse pedacinho aqui. Porque aí o acabamentinho vai ficar melhor. Prontinho. Aí, ó, já resolveu, tá? Aí pronto, desvirei, vou fazer aquela costurinha de acabamento e eu vou mostrar que o zíper aqui, ó, não atrapalha em nada, muito pelo contrário, porque aí ele faz esse movimento aqui, ó, e acomoda muito melhor. Se eu deixo o zíper cortado bem curtinho aqui, ele vai dar defeito na minha peça, fora que pode acontecer de quebrar o zíper aqui, né? Então, assim, toma muito cuidado com esse negócio de deixar a zíper aí cortado pertinho. Não tem necessidade, não tem necessidade nenhuma, tá? Ó, então agora aqui, ó, vou dobrar aquele meio centímetro aqui para poder fazer esse acabamentinho aqui bonitinho. Ó, vem abrindo bem as costuras, ó. Não precisa passar, é só vir abrindo bem as costuras, ajeita, deixa bem bonitinho aqui, ó, as partes arredondadas. Ó lá, ó. A peça vai ficar super bonita, porque tomou cuidado na hora de desvirar, nos acabamentos das laterais. Ó. Então, vou começar aqui, já dando acabamento. Eu faço sempre uma costurinha aqui, ó, de 3 milímetros, mais ou menos. É o meu padrão de costura de acabamento. Gente, eu vou mostrar aqui perfeição que fica esse cantinho aqui, ó. Então, assim, às vezes é um detalhe bobo que a gente faz na costura e que ela dá toda a diferença no acabamento. Olha esse cantinho aqui, gente. Olha lá que cantinho super bonito, tá? Foi só refilar. A costura, ela tem que ficar bonita de dentro para fora. Então, eu refilei, não deixei tecido acumulado lá na parte de dentro. Ele já vai dar uma suavizada na peça, um acabamento totalmente diferente. E eu falo muito isso, assim, a peça não precisa ser super complicada, super elaborada. Ela precisa só ser bem acabada. Se a peça tiver um acabamento bom, ela pode ser a peça mais simples que for. E o acabamento, a gente tem que tomar conta do acabamento bom já lá dentro da peça. Que foi aquela dica que eu dei de grudar todas as laterais ali do plástico.
Isso melhora e facilita muito o acabamento, porque já fica todo mundo no lugar, ninguém sai do lugar, sabe? Ó, já tô finalizando e eu vou mostrar esses cantinhos. Que coisa mais linda que fica. Ó, arruma direitinho. Isso aqui eu vou te falar, viu? Não precisa de grandes práticas, não. Se tiver esse cuidado de refilar lá dentro, de grudar os plásticos, não é uma peça que exige muita prática, não, tá? Olha lá como fica bonito os cantinhos, olha. Super assentadinho, tá? Aí, ó, você vê que todo mundo casa, o molde todo fica casadinho, ó. Super, ó lá, ó, todo encontradinho. Porque tomou cuidado ali com as partes arredondadas, tomou cuidado com os cantinhos. Aqui, agora eu vou colocar é só colocar o botão aquele botão de plástico, tá? Ó, vou mostrar aqui no detalhe. Ó lá, ó. Eu coloquei o botãozinho de plástico, mas aqui também nessa peça pode ser usado o botãozinho de imã, tá? Ó. Ficou linda, né? Quem gostou, levanta o dedo aí pra mim. Ó lá. Lindona, né? Eu adoro essa peça.